Graça e paz, irmãos. Graça e paz aí a você que está nos assistindo na live. Que Deus abençoe nessa noite. Vamos então abrir nossas Bíblias. É um versículo muito conhecido, mas a gente sempre precisa, faz necessário abrir a Bíblia sempre, né? João, capítulo 3, no verso 16. É um texto muito conhecido. Os irmãos estejam abrindo as Bíblias aí no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Amém? Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te dou graças, Senhor, glorifico-te, diante de Ti, Jesus, colocamos nossas vidas, Teus filhos estão aqui diante de Ti, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa fazer presente, que a Tua voz, Pai, esteja no coração de cada um dos Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe-nos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero começar o texto com a seguinte afirmação: Deus te ama. Amém? Amém. Deus te ama. O contexto desse momento do Evangelho, Jesus estava conversando ali com Nicodemos, estava tendo uma pequena conversa, discussão, enfim, né? E é o momento em que ele traz essa afirmação, inclusive, nesse mesmo capítulo, nós temos o versículo que deu origem a essa música que nós cantamos, a segunda, né? Que ele cresça e eu diminua, né? Então, Jesus utiliza essas frases para justamente expressar o amor de Deus e o poder dele na vida dos teus filhos. Então, nós vamos hoje dividir esse versículo em quatro pedaços, em quatro partes, que mostram, que exemplificam, que evidenciam o amor de Deus por nós. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, nós sabemos que nós não merecemos, nós somos salvos porque Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos salvou, nos libertou, como inclusive cantamos agora nessa última música, nos libertou de uma prisão, fomos libertos de uma prisão. Então, Deus, através de Jesus Cristo, nos salvou. Então, através desse versículo, que nós vamos dividi-lo em quatro partes, quatro momentos, para nós entendermos um pouco desse amor. É um amor que nós não conseguimos entender, porque nós não conseguimos senti-lo. Esse amor que Deus sente por nós, nós não conseguimos, nem pelos nossos filhos, enfim, nossos pais, enfim, nenhum tipo de amor que nós temos aqui nesse mundo é semelhante ao amor que Deus tem por nós. Por mais que o amor que nós temos provém dele, mas esse amor dele por nós realmente é muito grande, é maravilhoso. Então, primeiro ponto, primeira parte, é dizer que esse amor nos alcança. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus criou o mundo, tudo aquilo que nele há. Então, tudo que nós temos aqui nesse mundo, Deus criou, e o homem também, a sua imagem e semelhança. Então, Deus nos ama de tal maneira que ele sacrificou o que ele tinha ali de mais importante. Ele nos perdoou por tudo que nós fazemos, por tudo que nós somos. A gente fala aqui por tantas vezes, que nós somos arrogantes demais, que nós somos prepotentes demais, que nós desafiamos Deus a todo momento, através das nossas atitudes, direta ou indiretamente, que muitas vezes nós testamos Deus, nós culpamos Ele pelos nossos problemas, nós responsabilizamos Ele pelas nossas dificuldades, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja nossas relações com familiares, a gente não dá testemunho, a gente não faz a obra, a gente não respeita o chamado dele. A gente, por muitas vezes, como já trouxemos em outros sermões, a gente empurra com a barriga o quanto a gente pode o chamado, porque é mais cômodo para nós, é mais fácil, a gente descansa mais o físico,
O nosso físico descansa, mas às vezes a nossa alma não descansa, né? No domingo eu não estive aqui presente no culto, né? O João ainda está, apesar que não parece ali, mas ele está um pouco adoentado ainda, né? Está com sintomas aí de um vírus, alguma coisa. E foi muito ruim, mesmo assistindo a live, mesmo vendo o culto de casa, é muito diferente. Até falei para o pastor João, a gente perde não vindo aqui. É bem diferente, por mais que a live seja abençoada, seja muito boa, né? Enfim, acaba que a gente perde muito não vindo aqui, não estando aqui no templo, né? E mesmo nós tendo esse tipo de comportamento, né? De errar sempre, como eu falei, de sermos falhos, pecadores, Deus nos amou, né? E nós não conseguimos perdoar ou amar pessoas que vão errando com a gente, né? Então, seja em qualquer relação, né? No trabalho a pessoa erra com a gente ali, a gente já vira as costas para a pessoa, larga para um canto, deixa para lá, né? E vai criando ali um ranço ali, um sentimento ruim, tudo menos amor, né? Então, e na Bíblia nós temos aí vários versículos que trazem isso, né? 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, João repete aquilo, né, que ele já disse, né, que foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então tudo que nós temos aqui, essa vida que nós temos aqui, até essas dificuldades que nós vivemos aqui, é fruto da entrega de Jesus na cruz. Mesmo as dificuldades que nós temos aqui, terrenas, passageiras, elas foram abreviadas, reduzidas um pouco, bastante, por conta do sacrifício de Jesus. Então, esse amor de Deus, amou o mundo de tal maneira, ele nos engloba, né? Como eu falei no começo, a primeira frase que eu falei do sermão é que Deus verdadeiramente nos ama. E até o versículo pequeno, né, curto aqui, 2 linhas, mas ele, para mim, inclusive, é uma síntese, uma síntese mesmo, um exemplo bem claro do que é o Evangelho. Ela é uma síntese, né? Ela resume bem o que é o Evangelho, né? Então, é o amor de Deus que, através de sua graça, faz com que o seu Filho morra por nós, né? Para que nós possamos ser salvos, né? Para que nós possamos ter a vida eterna. Em Efésios também, Paulo diz que todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, até como disse a música, nós estávamos numa prisão, mortos, entregues, rendidos, e Jesus Cristo nos libertou disso. Jesus Cristo nos tirou daquelas trevas e nos trouxe para a luz. E como já nós estamos sabendo disso há muito tempo, pouco se dá valor nisso, a gente pouco valoriza isso. Nós vamos tocando a vida como dá, vamos passando pelos problemas aí, querendo resolver tudo, e não conseguimos. E aí a gente começa a bater cabeça e começa a culpar terceiros. Começamos a culpar o pastor, o líder, o irmão. Não gosto do irmão, vou sentar no outro lado da igreja, não gosto do pastor, não vou nem beirar. O pastor até brinca, né? Quem fica atrás da coluna ali não está querendo que ele veja. Então, assim, a gente acaba culpando terceiros por falhas nossas, né? E esse amor de Deus nos alcança verdadeiramente. Ele nos transforma. A gente não consegue, quando a gente experimenta esse amor de Deus, a gente não consegue mais viver sem. A gente não consegue mais ficar sem vir aqui, não consegue mais ficar sem servir, não consegue mais ficar longe do chamado. Ou se ficar, o Espírito Santo fica ali incomodando. O Espírito Santo fica ali trazendo, olha, vamos lá, seu chamado está aí, vamos cumpri-lo, o querer de Deus, né? Então, mesmo quando a gente tenta sair um pouco ali, quando a gente está no amor de Deus, a gente conhece esse amor de Deus, a gente sente isso, a gente verdadeiramente, a gente é filho dele. E o segundo ponto que eu queria trazer desse mesmo versículo é um amor que se entrega por nós. Como diz outra parte do versículo, que deu o seu filho unigênito. Então, irmãos, o sacrifício de Jesus foi a expressão máxima. Então,
Se no Velho Testamento Deus fez a lei e a justiça, e durante todo o Velho Testamento, falando sobre quem é Ele, que ainda antes que houvesse dia Ele já era, e que Ele criou tudo, e que poderiam confiar nele, e que Ele salvaria, e que Ele mandava anjo para destruir exército, enfim. Se durante todo o Antigo Testamento Deus foi muito claro, através dos profetas, nesse sentido, a partir de Jesus, é a cruz, é o Evangelho. É o pagamento mesmo dos pecados. Então, o sacrifício de Jesus foi o ponto máximo aí desse amor de Deus por nós. Né? Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou dizendo. A gente não coloca o nosso filho nem em situação mínima de risco. Imagina entregá-lo para morrer, para qualquer outra coisa. Então, o amor de Deus por nós é tão grande a ponto dele colocar o filho dele numa cruz para nos livrar dos pecados. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. A importância disso. Valorizar esse amor dele por nós. Sentir esse amor dele por nós. Sentir na alma o amor dele por nós. Não foi um ato acidental essa crucificação de Jesus. Não foi um acidente, não foi nada disso. Foi um plano mesmo divino, né? Deus trouxe isso, fez isso, já sabendo tudo, né? Onisciência. Já sabia o que iria acontecer. Deus queria, através de Jesus, restaurar o relacionamento, né? Que o homem perdeu com ele, né? O homem perdeu o relacionamento com Jesus ao longo do tempo, com Deus, né? O homem perdeu o relacionamento com Deus, né? Através do pecado, dos seus malfeitos, de tudo que fazia de errado. E mesmo com profetas, mesmo com homens dele, mesmo com homens de Deus ali que entravam em covas de leões e que eram engolidos por peixes e que entravam em fornalhas, e tantas outras histórias que nós temos no Antigo Testamento, mesmo com tudo isso, mesmo Deus mostrando aquilo que ele era, a criação dele não tinha essa ligação próxima. Não existia esse bom relacionamento, essa relação de pai e filho, que é o que nós tanto buscamos, né? O pastor João pregou recentemente sobre as dificuldades com quem tem problema com o pai na vida aqui, tem vida com o pai no céu, com o patrão, né? Essa figura masculina, paterna, né? Então, esse amor de Deus ele é muito explícito na Bíblia. O livro de Romanos traz isso. Paulo diz que Deus demonstra seu amor por nós através de Cristo, que morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse texto é interessante. Nós continuamos sendo pecadores, mas agora nós somos remidos, nós somos justificados. Antes não éramos pecadores e condenados. Agora não, somos pecadores, porém libertos, porém salvos pelo sacrifício de Jesus. E Pedro diz também que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para ele. Por suas feridas nós fomos curados. Irmãos, então assim, o texto é muito claro, muito óbvio, né? Deus quer o nosso coração, Ele nos quer por inteiro, né? Não quer metade, não quer uma parte. E Ele quer que nós morramos para os nossos pecados. Não que a gente vai deixar de pecar, porque a gente é humano, a gente vai falhar. Mas a gente ter confiança de que estamos pecando, mas estamos buscando o nosso melhor. Estamos de pé, como o pastor José disse aqui hoje, na abertura do culto. E isso é muito importante. Isso é maravilhoso, esse amor de Deus por nós. Porque, como eu disse, é um amor que alcança e é um amor que também se entrega por nós. Porque Ele alcançou o mundo, o amor alcança o mundo e se entrega através de Jesus Cristo. E como nós conhecemos, nós não valorizamos isso. E o terceiro ponto que eu queria trazer, o amor de Deus por nós é um amor que nos resgata. Como diz a continuação do versículo, para todo o que nele crer não pereça. E nos resgata o amor de Deus. É um amor redentor. É um amor que ele vai além até do que a gente pode, como eu falei no começo, do que nós podemos entender. Vai além da nossa compreensão. Vai muito além da compreensão humana o amor de Deus. Ele é redentor porque ele nos dá a oportunidade de sermos salvos. Que nós não éramos. E a gente, através do nosso comportamento,
através do que nós fazemos, nós comprovamos a cada dia que nós não merecemos, né, verdadeiramente ser salvos. Muitas vezes, todos os dias, em quase todos os momentos, nós temos comportamentos, atitudes que não são dignas do amor de Deus por nós. E aí cada um de nós faça a análise do que está fazendo. Examine seu coração, como diz o texto. Examine o que está fazendo. Examine por onde está caminhando. Nós estamos caminhando com Deus, como o pastor trouxe domingo no sermão. Nós estamos verdadeiramente com Ele. Ou estamos aqui para fazer graça, ou agradar alguém, agradar esse ou aquele. Ou para suprir alguma tristeza interna que nós temos, sem nenhum tipo de amor a Deus. Ou nós estamos indo para bater um ponto aqui, para vir aqui, bater um ponto e voltar para casa, às vezes sair pior do que entramos. Quantas vezes eu já fui em cultos, onde eu entrei de uma forma e saí até pior, porque não sentia nada, o que estava acontecendo ali não mexia comigo, não tinha me entregado verdadeiramente. Mas quando a gente descobre, e quando a gente sente esse amor de Deus por nós, a gente não consegue parar de servir, a gente não consegue parar de louvar, de engrandecer o nome dele, de adorá-lo, de orar todo dia, de ler a Bíblia, enfim, de buscar o conhecimento e buscar ele todos os dias. Como diz a Bíblia, buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Toda semana nós oramos, né? Muitos irmãos têm aumentado o número, né, de irmãos orando com as famílias na segunda. Aumentou, né? Tem aumentado. Terça-feira a gente ora, né, a igreja. E antes eu tinha um pouco de dificuldade de entender por que a pessoa está em casa, tem condições e não participa. Em casa, tem condições ali, internet, tem toda conexão para fazer, mas não faz. Dificuldade, crise com isso. Depois eu entendi que Deus escolhe aqueles pelos quais Ele quer que esteja naquele momento ali. Deus quer abençoar esse povo, essas pessoas que estão ali, 12, 13, em média, 10 a 13 pessoas, 15 pessoas. Deus quer esse povo ali. Deus quer os seus filhos ali. Então, esse amor que nos resgata, busca que nós o adoremos a todo tempo, a todo instante. Isso é ordenança dele, né? Nós possamos render louvores a ele, engrandecer o nome dele. Não que não seja grande, é grande a gente adorando ou não. Mas por ele ter nos salvo, acho que é o mínimo que nós temos que fazer, é ter gratidão e engrandecer o nome dele. E muitas vezes nós, como eu falei, não reconhecemos, né, esse amor, não temos essa humildade de servir mesmo, né, os irmãos e trabalhar, né, e fazer com que a obra dele cada vez mais avance. Nós temos visto aí tantas perseguições, né, tivemos aí no país da África agora essa semana uma execução de vários cristãos, Então, são filhos de Deus que estão ali trazendo o evangelho e que foram mortos por pessoas que não têm nenhum tipo de tolerância mesmo, né? Não respeitam. Mas até esses, como diz a Bíblia, os ímpios também são utilizados por Deus para fazer o seu nome engrandecer. Então, irmãos, se faz necessário essa valorização do amor de Deus e amá-lo, né? Não só valorizar, mas amá-lo verdadeiramente. Buscá-lo cada vez mais. Ir nele. Buscá-lo orando, relacionando-se com ele, conversando com ele. É muito importante isso para nós, irmãos. É o que nós temos que fazer. Como diz a música que nós cantamos aqui hoje, ele é tudo que nós precisamos para viver. E nós damos importância muito maior para pessoas, para emprego, que são importantes, claro. Não vou ser hipócrita de falar que não tenho pessoas importantes na minha vida. Perdi uma tem 10 dias.
meu avô. Nós temos pessoas importantes, nós temos nosso emprego que é importante, mas as pessoas que nós temos, o emprego que nós temos, a casa que nós temos, tudo que nós temos, provém de Deus. É Ele que nos deu. No livro de Jó diz isso, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, tudo que nós temos provém de Deus, do amor dele por nós. E até na entrega do dízimo a gente tenta dar uma enganada. Eu tinha um professor na faculdade, que ele era meio malandro, assim, né? E ele, nas provas que ele dava as provas, ele dizia, olha, não tentem me tirar para o otário. Não tentem colar na prova. Que se colar e eu pegar, 0. E eu, por muito tempo, tentei fazer Deus de otário. De tentar enganá-lo com não entregando dízimo, com não indo nos cultos, com não adorando, chegando no culto e não prestando atenção em absolutamente nada do que está acontecendo ali. O louvor tocando e eu batendo palma até errado às vezes. Não cantava, não adorava, não servia. Era quase uma cadeira lá. Cadeira ocupada que ninguém podia sentar. Então eu trago aos irmãos essa reflexão, que cada um de nós façamos essa reflexão. O que nós estamos fazendo diante de Deus, diante desse amor dele. Se nós estamos o amando também, ou nós estamos brincando com isso, ou esperando, quando ficar velho, começar a servir. Não sei se chega, né? A gente não sabe, só Deus sabe. Então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, né? De jeito nenhum. E o quarto ponto, para a gente concluir o versículo, né? Já falamos que o amor de Deus nos alcança, se entrega por nós, nos resgata e, por fim, nos leva à vida eterna. E o versículo termina, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, amar a Deus e sentir o amor dele é a promessa de vida eterna que ele tem para a nossa vida. E os sacrifícios que nós achamos que fazemos aqui, de vir ao culto, trabalhar na obra, de às vezes ficar em pé o culto inteiro, de trabalhar em eventos da igreja, carregando o banco para lá, para cá, e monta mesa para cá, monta mesa para lá, não é nada mais do que nosso dever, enquanto filhos dele, enquanto pessoas que amam verdadeiramente a Deus. E é essa pergunta que nós temos que fazer, cada um fazer para nós mesmos. Eu amo verdadeiramente a Deus, porque amar Ele como Ele ama a gente, na minha opinião, é impossível. Mas a gente ama verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração, pelo menos para chegar perto ali do que Ele fez por nós. Se precisar de vir aqui, a gente vem para louvá-lo, para ajudar o irmão, para trabalhar na obra como verdadeiramente a obra precisa. Essa deve ser a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos nessa noite. Entender e se perguntar realmente se a gente ama verdadeiramente a Deus. Se a gente age conforme o que a gente diz, né? Porque nós falamos muita coisa da boca para fora, inclusive cantando. A gente fala muita coisa da boca para fora que a gente não executa absolutamente nada. Né? A gente canta a bondade de Deus, mas não quer se render, não quer entregar todo o ser, né? A gente diz que Deus é bom, mas a gente não faz nada a respeito disso, né? Não, Deus é bom, mas se Ele não me trouxer problema, tá tudo certo. Deixa eu aqui, Ele tá lá, e se Ele não me trouxer problema, é isso aí. Se der um probleminha, eu resolvo sozinho. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer nessa noite. A palavra de Deus diz isso. O amor de Deus é infinito por nós, a ponto dele entregar o filho dele. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou dizendo, gente. Filho da gente, a gente nem deixa mexer. Então, assim, valorize isso. Ame a Deus, busque a Ele de todo o seu coração. Trabalhe conforme as ordenanças dEle, cumpra as ordenanças dEle. Respeite o chamado que Ele deu para você, o ministério que Ele deu para você. Sirva
Não deixe para quando tiver mais velho ou para quando tiver descansado, porque a gente nunca vai estar descansado. Sempre tem um pretexto. É o trabalho que chegou tarde, é alguém que chegou em casa, uma visita, enfim. Desculpa, o ser humano é excelente para arrumar desculpa. E onde eu trabalho, cada vez mais eu tenho percebido que o ser humano adora dar uma desculpa para fugir da obrigação. E nós fazemos isso. Nós fugimos da nossa obrigação cada vez que nós não amamos a Deus conforme Ele nos ama. A gente sabe que não é